Bom dia, igreja! A paz do Senhor Jesus a todos. Sejam todos bem-vindos aqui à nossa comunidade de fé, a Igreja Batista Manaim. E a você que está aí em algum lugar, plugado conosco através do YouTube, te desejo a paz de Cristo, a paz que excede todo o entendimento, e que você possa, através, mesmo estando online, sentir o amor, a presença de Deus e, mais do que isso, adorar o Senhor em espírito e em verdade. Meu irmão, se você puder, erga sua mão aqui em direção ao altar do Senhor. Vamos orar pelo Júnior. Que o Senhor use ele com poder nesta manhã. Senhor Jesus, obrigada, Pai, pela oportunidade, Deus, de pregar a Tua palavra, Senhor, o precioso alimento para a nossa alma, Senhor. E eu te peço, Pai, que o Senhor coloque, Senhor, da Tua porção especial sobre o Teu servo neste dia, Pai. Os dias não estão sendo fáceis, Senhor, mas é nesse momento que nós somos fortes, é como somos fracos que o Senhor nos faz muito fortes. E é quando estamos sendo espremidos que o Senhor derrama, Senhor, do mais puro azeite. Então faz assim, Senhor, como te apraz, Senhor. Enche o teu servo, esvazia o Senhor de si mesmo e enche do teu poder. Derrama do teu azeite precioso sobre cada um de nós nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, igreja! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúdo você que está aqui conosco no templo. Uma excelente manhã, um excelente domingo. Saúdo também você que está nos acompanhando online ou que vai receber essa mensagem através da mídia digital em algum momento. Quem está com expectativa para o encontro com Deus, gente? Glória a Deus. Compartilhando essa semana, eu recebi uma mensagem de um irmão querido. Ele falou: pastor, como é que eu me preparo para esse encontro com Deus? Aí eu queria ter uma resposta sofisticada, mas eu disse: meu irmão, eu não tenho nada sofisticado para te dizer, não. É o feijão com arroz bem feito. Oração, leitura da palavra, faça um jejum, aí quando acabar o jejum, volta a orar, depois você lê a palavra, mas de uma forma mais intencional, como alguém está com fome e está com muita sede. Então, se eu pudesse acrescentar, é só acrescenta fome e sede, e nós devemos preparar o nosso coração, que eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas, mas o Senhor pode fazer lá, mas o Senhor pode fazer hoje, você passar as 24 horas só com ações de graças também. Então, existem muitas formas de você cultuar, de você estar nesses 24 horas de oração, lembrando sempre que o Senhor do encontro é o Senhor, Deus. Então, Ele que determina as formas e os moldes que Ele vai fazer. Amém? O tema da mensagem de hoje, meu amado irmão, minha amada irmã, hoje nós finalizaremos a série sobre cultura Manaim. O episódio 4, nós vamos falar sobre serviço. Pô, Júnior, estava precisando de um negócio melhor para de domingo, assim, uma motivação, um negócio assim. Você vem falar de serviço, de servo. Gente, a Bíblia ela é plena e o ensinamento dela ela transcorre por todas as dimensões. E serviço, sim, é algo bem presente na Bíblia. Quem é servo voluntário aqui da Manaim? Ergue a sua mão. Glória a Deus. Se é bênção para você, olha para o irmão do lado e dá um joinha. Só se for bênção para você, olha para o irmão do lado e fala: eu sou abençoado, porque a palavra de Deus nos fala que é melhor servir do que ser servido. Só se é bênção. Se não está sendo, não é o objetivo. E essa série, meus amados irmãos da cultura Manaim, ela tem o objetivo de tirar o que está escrito na parede, tirar algo que é falado nas reuniões pastorais, falado com a liderança da igreja, para que toda a igreja tenha clareza do nosso pensamento, a nossa visão, as nossas prioridades.
E foi bem interessante que numa célula passada, no episódio 3, que o tema foi célula, e você ferveu muito nas células e gerou muita conversa e tal, e um líder de célula chegou para mim: ô pastor, estou gostando que o negócio está saindo da parede e está vindo para a vida. E o objetivo é isso. Então isso é para ser falado com os pastores, com os líderes de ministérios, líderes de célula. A nossa visão, o nosso propósito, as nossas prioridades tem que ficar claro. E como a Ana falou, se você tem alguma dúvida sobre, conversa com a gente. Isso é muito, muito importante. E o que é essa tal cultura Manaim, gente? Nada mais é do que o nosso jeitão de ser, o jeito de fazer, a forma que nós compreendemos, e é o nosso DNA, de uma forma mais simplificada. E a nossa cultura, ela começa por formar discípulos de Cristo que amam e servem. Formar discípulos de Cristo que amam e servem. Tudo que a gente faz na Manaim, todo o nosso esforço é para formar discípulos. Não é para juntar multidão aleatoriamente. Se o fruto do nosso trabalho não gerar discípulo, a gente está perdendo o nosso tempo. Então, o discípulo de Cristo é aquele que vive no caminho do Mestre e gasta a sua vida tentando se esmerar para se tornar igual ao Mestre. E o discípulo de Cristo, invariavelmente, ele vai amar e vai servir como consequência. E nós temos 4 pilares na igreja, que é acolhimento, palavra, células e serviço. E esses 4 pilares, ele também é como se fosse uma linha do tempo que a gente entende que é um processo de amadurecimento do cristão aqui na igreja. Primeiro ele chega, ele é acolhido. Ontem tivemos Café dos Novos e a pessoa chega sem entender muito como é que funciona, e ele vai começando a entender, ele vai sendo imerso na palavra. Chegou na Manaim, você vai ver palavra em tudo que é canto, é no jovem, é na criança, é no adolescente, é na mídia social, é no púlpito, é no gourmet. Onde você for, você vai ser imerso na palavra. Esperamos que você se chegue a uma célula para sair da varanda, vir para a cozinha, ter uma relação mais próxima conosco. E, finalmente, o serviço. Gravem isso. Então, meus amados irmãos, não pensem: a igreja está precisando de voluntário. Aí o Júnior aqui, ele vai ter uma palavra de impacto para ver se consegue alguém para trabalhar. Não. Serviço é algo que é determinado pelo Mestre, ele foi o bom exemplo disso, e é algo que nós fazemos naturalmente. Então, hoje está tão claro que muitos dos ministérios, líderes de ministério, a pessoa chega para conversar: eu quero trabalhar. Você entende a visão da igreja? Você está numa célula, você está sendo acompanhado, porque trabalhar por trabalhar é só suar. E imagina bem, gente, uma igreja que a gente terceiriza o estacionamento com manobrista. O gourmet, a gente terceiriza para uma rede de fast food ou de café gourmet. Pega uma empresa de recepção e coloca umas pessoas bem animadas, bem sorridentes aí na recepção. Contrata um pessoal de mídia top, com fone e não sei o quê. Contrata uma banda. Isso não é o corpo de Cristo. O serviço, ele tem que ser feito de irmão para irmão. E se a gente perder essa dimensão, nós se afastaremos do propósito de Cristo, porque o serviço é algo que não pode ser pago. Eu queria falar um pouco dos 10 pontos da cultura Manaim. Nós somos acolhedores, nós amamos a palavra de Deus, nós valorizamos o pastoreio através de células, somos servos, não temos apego a título. O que é que isso significa, gente? Nossa igreja não é uma igreja extremamente hierarquizada, com níveis, subníveis, com títulos, patentes. Não. Todo mundo aqui serve um único e grande Senhor e tem o objetivo de servi-lo, e nós não temos apego a título nenhum. Nós formamos líderes para dentro e depois para fora da igreja. Nós valorizamos a simplicidade, no conceito de igreja simples, valorizamos a excelência, que para nós é fazer o melhor com o que nós temos. Somos solidários, valorizamos crianças e jovens, eles são o presente da igreja. Irmã Rai puxou ali minha orelha: pastor, que negócio é esse que só valorizar criança e jovem?
Eu disse, não, nós valorizamos, nós não preterimos os outros. Ela falou, e como é que fica a terceira idade? Como é que... Eu disse, não, nós valorizamos, nós entendemos que ele é o futuro da igreja, mas nós não preterimos os outros. Cuidamos de casais, adultos, idosos, todos são amados e são cuidados. Nossa adoração é uma adoração multiforme, com hino, louvor, dança e arte. Amém. Seguindo aqui, gente, existe uma diferença entre voluntário e servo. Infelizmente, a palavra servo, ela, ao longo do tempo, ela foi perdendo um sentido e foi ficando tão depreciado que se tornou usual a gente falar a palavra voluntário, mas no reino, quando você lê voluntário, tem que ser igual a servo. Por isso que muitas vezes aqui na igreja a gente fala servo voluntário. Nós tivemos um encontro no início de fevereiro, a gente faz um encontro anual e glória a Deus por isso, mais de 200 servos voluntários estiveram aqui. Porque qual é a diferença de servo e voluntário? Voluntário está relacionado à vontade, na raiz da palavra. Eu faço quando eu tenho vontade. Voluntário, o próprio dicionário vai dizer que é se comprometer, mas sem nenhuma obrigação. Aí eu vou lá, faço no que dá. E... Diferentemente, e o voluntário ele age conforme a sua vontade, conforme o seu estado de espírito. Se eu quero, eu faço. Se eu não quero, não faço. O servo, ele já não vai no mesmo caminho. Primeiro, o servo ele não é livre. Ele não age de acordo com a sua vontade. Ele age em obediência e por convicção. E ele se submete a alguém que é maior do que ele mesmo. E nesse caso, é o Senhor Jesus. Então nós temos que entender, gente, que infelizmente ao longo do tempo e a deturpação desse mundo moderno, a gente foi se afastando do conceito dos discípulos que estavam dispostos a morrer e morreram por esse mestre como servos voluntários. Há um voluntariado que, se der, a gente vai lá, né? Vamos ver o que dá para fazer, né? Não tem nada para fazer. Está precisando de ajuda? Não, gente, a gente não está precisando de ajuda. Nós não estamos precisando de ajuda. O Senhor ele não precisa de esmola, Ele não precisa de ajuda. Ele precisa de pessoas dispostas a viver por uma causa. E o serviço está imbuído nisso. É tanto que no Antigo Testamento existia 2 tipos de escravo, e um escravo ele amava tanto o seu senhor, a sua obra, a sua liderança, que quando chegava ao ano do jubileu que ele tinha que ser liberado, ele disse, não quero ser liberado não, eu quero ficar aqui e te servir. Aí ele tinha que ter a sua orelha marcada e furada, porque ali ele abria mão da sua liberdade para servir aquele senhor. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, a palavra servo está muito relacionado a doulos, que se conecta com esse mesmo princípio do Antigo Testamento. Não é um escravo, não é um servo que foi capturado, não é um servo que não tem opção ou está aprisionado. O doulos é alguém que voluntariamente se entrega para essa causa. E se você vê o nosso grande apóstolo Paulo, ele começa muito de suas cartas, Paulo, servo de Cristo. Foi assim a Romanos, Timóteo, Colossenses. Assim, antes de ser qualquer coisa, eu escolhi ser escravo desse Senhor Jesus Cristo. Eu escolhi ser servo desse Senhor Jesus Cristo. Aí depois disso eu tenho credenciais para vocês lerem o que eu estou escrevendo nessa carta. Mas como é que o mundo vê essa questão de serviço, voluntariado? O mundo, na verdade, ele vai na contramão, ele vai no domínio, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu preciso de poder, de status, de patente. Eu preciso do interesse, eu preciso do networking. E, na verdade, nas relações do mundo entre os seres humanos, o que está imperando é
qual o mínimo possível que eu posso te dar para ter o máximo retorno. Se eu puder te dar nada e extrair tudo, para mim está melhor. Mas se eu tiver que te dar um pouquinho e na contrabalança do investimento retornar bem, faz sentido. E lembro um tempo de uma pessoa bem distinta, e tem vezes que a palavra de Deus fala que a boca fala aquilo do que o coração está cheio, né? E um executivo de uma grande empresa, vice-presidente de uma empresa, ele chegou lá numa reunião e falou, e a discussão era sobre cargos, salários, aquelas coisas. Ele chegou, eu pago esse pessoal porque eles não aceitam trabalhar de graça. Aí, que se aceitasse trabalhar de graça era melhor. Ele falou e depois já não tinha mais como reter. Mas é assim que o mundo se processa. Eu quero te dar o mínimo possível para extrair o máximo para mim. E a igreja, na verdade, é para ser um lugar de amor, misericórdia, compaixão, sem nada em troca. Mateus 10:8 vai dizer, vocês receberam de graça, deem de graça. Mas esse serviço, o serviço genuíno, o serviço bíblico, raiz, ele é inconcebível para o mundo. O mundo não compreende você abrir mão do seu tempo para visitar um irmão no hospital, para ir para um velório, para gastar tempo em oração, para sair e comprar uma cesta básica e deixar... O mundo não consegue compreender. A Ana compartilhou comigo um caso de uma pessoa do mundo corporativo e chegou e disse, Ana, esse negócio não é para você não. Você sai daqui, vai para o Nordeste, cavar casa lá para a pessoa desabrigada. Esse mundo aqui corporativo não é para você não. Aí ele disse, sabe de nada, inocente. A gente faz lá e está aqui fazendo também o mesmo reino, com o mesmo propósito, com o mesmo serviço, com a mesma intensidade. Mas o mundo ele não consegue, com a lente, com os óculos do mundo, entender o que é um servo que cumpre a missão de um servo voluntário efetivo. E nós temos que entender, meus amados irmãos, que serviço, submissão, você vai encontrar na Bíblia toda, do Antigo ao Novo Testamento. Não tem como servir o Senhor sem se submeter. Não tem. O Senhor diz, Abraão, estamos juntos? Estamos juntos. Sai da tua terra. Vai para onde, Senhor? Depois eu te mostro. Noé, estamos juntos? Estamos juntos. Constrói uma arca. Mas, Senhor, não sei nem o que é a chuva. Constrói. Moisés, estamos juntos? Estamos juntos. Liberta o meu povo. Mas eu não sei falar não. Já preparei um cara que vai falar por você. Vai. Paulo, estamos juntos? Estamos juntos. Você vai pregar para os gentios e vai levar essa palavra onde nunca chegou. Pedro, estamos juntos? Estamos juntos, Jesus. Então, abre mão aí da tua religiosidade e vai lá visitar Cornélio. Então, não existe o tamo junto sem submissão. Não existe o tamo junto, Senhor, sem um serviço e entrega para Ele. Jonas, estamos juntos? Estamos juntos, Senhor. Então vai para Nínive, para aquele povo lá que você odeia tanto. Oséias, estamos juntos? Estamos juntos, Senhor. Então casa com aquela prostituta, para que as pessoas tenham um exemplo do meu amor. E muitas vezes a gente não compreende o preço que é dizer, Senhor, eu sou teu servo. Comentando ontem com a Ana, ser servo de Cristo, meus amados irmãos, é morrer para as suas vontades, para as suas convicções. E se fosse como aquele escravo no mundo espiritual, é para a gente pegar as nossas orelhas aqui e se furar. Senhor, eu voluntariamente, eu furo a minha orelha e abro mão de toda a minha vontade, de toda a minha convicção. Deus não chama voluntários, Deus não chama ajudadores, Deus não quer uma mãozinha. Deus chama servos, discípulos, dispostos a viver e morrer por uma causa. Vamos às 7 lições sobre esse tema serviço. A primeira delas é: serviço é bíblico.
Acho que Marcos 12, 30, 31. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ama o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esse. O contexto aqui, meus amados irmãos, pessoas questionando Jesus, debatendo Jesus: Senhor, resume o teu ensino. Resume, daqui, faz o condensado, extrai o extrato mais puro do teu ensino. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, verticalmente, e ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí a pessoa pergunta: Jesus, e eu? Não, você não está nisso. Você não está. No meu ensino prioritário, no que é prioridade para um discípulo, você não está. Não é sobre você. É sobre o seu Deus e sobre o seu irmão, sobre o seu próximo. Não tem a tua vontade, não tem o que você quer, não tem o teu modo, não tem o teu interesse. Não tem. Nós temos que ter muito claro isso. Mas, Júnior, você leu sobre amor e o que é que amor tem a ver com serviço? Nós temos que ler a Bíblia de uma maneira expandida e clara. Amar na Bíblia não é emoji, não é coraçãozinho. Amar é atitude, é obediência. Então, o amor nosso enquanto irmãos, ele se expressa com atitudes, que nada mais é do que o serviço. Quando eu oro por alguém, quando eu tenho misericórdia de alguém, quando eu invisto meu tempo, meu recurso, meu ouvido, meu joelho, meu tempo, eu estou servindo sim os meus irmãos. Então nós temos que ter clareza que serviço é algo bíblico. Eu gosto muito do que está escrito em Ezequiel 3, que Deus fala para Ezequiel: Ezequiel, comigo e contigo é o seguinte: eu vou te mandar pregar. Se você for e a pessoa não se converter, não aceitar a minha palavra, o problema é dela. Mas se eu mandar você ir e você não for, eu vou acertar as contas contigo. Então, nós temos que entender que serviço não é sobre o resultado, que é o Senhor que converte os corações, é o Senhor que dá o crescimento, é sobre a obediência de fazer. Imagine a dificuldade de Moisés assumir aquela missão que foi libertar o povo, e o Senhor já disse: Moisés, eu vou te mandar ir, mas Faraó não vai te escutar não. Eu vou endurecer o coração dele. Ah, Senhor, então você está me fazendo perder meu tempo, Senhor? Que eu já estou indo, você está dizendo que o cara não vai me escutar? Não, Moisés, é sobre a obediência, é sobre o teu coração, e nesse processo as coisas acontecerão. Ponto 2, serviço com excelência. Colossenses 3, 23. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Esse é um versículo que quando a gente lê dá até frio na espinha. Então, tudo que eu fizer, eu tenho que fazer como para o Senhor e não para homens. O padrão de Deus, meus amados irmãos, é altíssimo. E como a gente vai entregar algo relevante para esse Deus? Como você vai entregar algo para alguém que já criou tudo? Como você vai surpreender algo para alguém que já sabe até o que você está disposto a entregar? O nosso serviço com o Senhor é mais ou menos aquele pai que compra o presente para o filho e embrulha para o filho lhe entregar e depois, que surpresa! É mais ou menos assim. Mas, na verdade, nesse processo, o que o Senhor está sondando é o meu e o seu coração. Porque, na verdade, será que a gente vai ter uma palavra bíblica, uma exegese tão perfeita, uma hermenêutica tão bacana, que Deus vai falar: oh, que teólogo você é. Ele diz: não, eu sou a própria palavra. Eu sou o verbo. Ah, será que vai existir um acorde perfeito? Será que vai existir uma edição de vídeo perfeito? Será que vai existir uma lição de kids perfeito que surpreenda o Senhor? Obviamente que Ele se agrada da nossa dedicação, mas o que está em xeque é o nosso coração.
como nós estamos fazendo, porque o Senhor é aquele que sonda mentes e coração. O voluntário, meus amados irmãos, ele faz o que der, quando der, ele vai no meia boca, ele vai de qualquer jeito. O servo não. Ele entende que não é sobre Manaim, não é sobre o meu líder, é sobre o Senhor. É sobre o Senhor. E se nós estamos fazendo tudo como para o Senhor, isso é duro, meus amados irmãos, mas é muito claro. Pessoas não chegam a hora que quer no trabalho. Pessoas não chegam despreparadas para falar com seu chefe. Pessoas não fazem quando dá. A pessoa não dá retorno. E muitas vezes eu chego para o Senhor do universo e digo: Senhor, eu te estou dando aqui a migalha. Eu te estou dando aqui o que dá, o que sobra de qualquer jeito. E fica aí, Senhor, com a minha. Aí a gente vira gospel. Adoração. Recebe o meu coração. Não. Lembro, numa empresa que eu tinha, quando sabia que o diretor, o senhor, ia na unidade, até o canteiro de obra, até o canteiro da calçada era pintado com a faixinha branca. A planta tinha que ser cortada, o bebedouro tinha que mudar o garrafão, tudo era, porque vinha um comedor de feijão visitar. E todo mundo parava. E muitas vezes a gente não chega atrasado em consulta. A gente não desmarca as coisas de qualquer jeito e muitas vezes a gente está servindo o Senhor do universo com o que sobra, com migalhas. E o inimigo, ele ri da mediocridade, porque ele já esteve no céu e ele viu o nível de adoração que o Senhor recebe. Então deixa ele entregando esse mais ou menos, deixa ele entregando esse meia boca, porque eles estão pensando que isso está tocando o coração do Senhor. Porque, na verdade, eles estão se entregando migalhas. E nós temos que entender, sim, que nós temos que fazer tudo com excelência, como para o Senhor. Ponto 3. Serviço não é ativismo. Lucas 10, 40, 42. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada. Marta, ocupada, cheia de serviço, estressada, talvez não fosse tempo de hoje, ansiosa, burnout, síndrome lá cheia de coisa, e vê Jesus chegando e a irmã dela para tudo e fica ali nos pés do mestre e ela quer dar uma lição de moral, não só na irmã, mas também em Jesus. Pô, Jesus, vai fazer nada não? Tá vendo essa encostada aqui que não faz nada? Aí você não entendeu, Marta. Eu não troco suor por intimidade. Eu não troco suor por intimidade. Eu não troco joelho dobrado por tempo de exposição no meio dos homens, para você receber o crachá de servo do mês. Crachá de servo do mês e funcionário do mês é para a empresa. O ponto zero, Marta, é intimidade, vida comigo, aí a partir daí as coisas fluem. Nós temos que entender que da mesma forma que não servir é algo que ofende ao Senhor, mas servir muito apenas com transpiração, sem o coração correto, também é a mesma coisa. Nós temos que servir com o coração certo, no lugar certo, mas tendo vida com Deus. E infelizmente, meus amados irmãos, temos visto em muitas igrejas a valorização da transpiração em detrimento da intimidade. E não é isso que nós buscamos na Manaim. Por isso que o serviço vem depois do amadurecimento do cristão na comunidade. E
E é tanto que na igreja nós sugerimos que uma pessoa não sirva mais do que em 2 ministérios, para que ele tenha tempo para a sua família, para a sua casa, para as suas atividades e principalmente tempo com Deus. E se tem qualquer pessoa que achar que está servindo, está muito pesado e não tem vida com Deus, eu falo aqui de púlpito, para tudo e vai alinhar com o Senhor, nem que tem que pedir um afastamento da atividade, vai realinhar, porque eu estar apenas transpirando sem vida com Deus não tem muita diferença de alguém que é contratado para fazer um serviço. Não tem muita diferença de alguém que é contratado para fazer o serviço. Ponto 4. Mais serviço que servos. Mateus 9, 37 e 38. Então disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Todo mundo gosta dessa primeira parte desse versículo, todo mundo já fala, é isso mesmo, estamos lascados, é uma obra muito grande, não tem trabalhador, mas a gente esquece da segunda parte. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. A seara é dele e ele manda os trabalhadores para a seara dele. Mas aí fica um paradoxo, como é que o Senhor já nos manda fazer uma missão dizendo que é grande demais e que falta trabalhadores? Sim, é algo complexo, mas essa obra ela só avança ao longo da história e ela não para mesmo ela sendo grande o suficiente e tendo pouco trabalhador. É porque o Senhor ele multiplica o que esses trabalhadores fazem. Mas, e quando eu falo do serviço aqui, gente, eu estou falando servo, coração de servo que serve dentro da igreja e serve o reino fora dela. Como é que nós temos um Brasil com quase 90% de cristãos e o país está no estado que está? Era para os cristãos resolverem um problema além da política, além da finança, além de tudo, com a sua moral e com a sua virtude, convicção cristã, se fossem reais servos de Cristo, era para a nossa situação estar muito, muito melhor. Era para ter problema, meus amados irmãos, ministeriais da igreja, de ter mais gente batendo na porta do que capacidade de serviço. Se nós entendemos o Senhor, que Ele é o que Ele é, se entendemos que o serviço é algo que agrada ao Senhor, que cumpre um propósito de servir o meu irmão, era para a gente ter problema, dizer, não, fechado para balanço, não pode ninguém atuar porque não cabe. Mas, na verdade, infelizmente, não é isso que ocorre. Mas aqui o Senhor, Ele tem uma lição muito, muito preciosa. A única forma de uma igreja se sustentar com seus servos, discípulos voluntários, não é mendigando ajuda, era orando para Ele, para trazer novos trabalhadores. Orando para que Ele acrescente os trabalhadores. E meu amado irmão, e eu aprendi ao longo da minha vida, e já me entristeci em alguns momentos, porque tem pessoas que entendem que o serviço é temporada. Não, eu vou dar uma corridinha aqui, vou fazer uma temporada. Houve uma mudança aqui, profissional, o filho nasceu, o pé doeu, mudei de trabalho, mudei isso aqui, agora eu vou parar, vou fazer um sabático de 5 anos do serviço na igreja, no corpo de Cristo, da missão. Aí depois eu vou lá, eu dou um tirozinho de mais 6 meses, aí eu paro e sigo. Não, gente, começou, a palavra de Deus diz, aquele que pega no arado, ele não deve olhar para trás, é uma linha única. E muitas das vezes, às vezes eu me entristeço que chega irmãos que estão com alguns problemas na vida, de agenda, de qualquer coisa, e a saída que esse irmão encontra, diz, pastor, vou dar uma parada aqui no serviço, porque está muito corrido no trabalho, está muito assim e tal. E eu vou dizer, irmão, a decisão você está decidido? Estou. Orou a Deus? Orei. Amém. Mas eu só lhe digo uma coisa, nessa equação a única pessoa que perde é você, porque o reino avança. O reino ele nunca vai parar, o reino ele continua avançando. E o Senhor vai erguer trabalhadores para que o seu reino continue avançando. E nós não podemos, meus amados irmãos,
criar uma régua que não foi a régua que Cristo colocou. Colocar a régua lá embaixo para tentar fazer qualquer coisa com qualquer pessoa com o coração desalinhado de qualquer jeito para ver o que dá. Com a desculpa de dizer, não, tem pouco trabalhador e realmente eu tenho que aceitar qualquer coisa. Não. Nós não precisamos de voluntários nem de pessoas pagas. Nós precisamos sim de servos que vivem por essa causa. Ponto 5. Serviço sem glamour. Marcos 10, 42 e 45. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar para a sua vida em resgate de muitos. Esse é aquele versículo que você lê e diz: Jesus, onde é que cabe a minha cosmovisão de trabalho, de relação humana nisso aí? Porque o mundo diz, você é o cara, você tem que crescer, você tem que dominar. Quanto mais poder você tem, mais pessoas vão te servir. E o Senhor disse assim: nem comigo foi assim. Nem comigo foi assim. E o contexto dessa passagem é 2 dos discípulos chegando para Jesus e querendo uma carteiradazinha de relevância. Jesus, quando estiver lá no teu reino, assim, só tudo bem, bacana, deixa eu ficar do lado direito do teu trono, o outro do esquerdo, vamos ficar lá numa posição bacana. Primeiro deu uma treta com os outros discípulos, quando viram isso: como assim, está furando os olhos na minha cara? Aí Jesus disse: não, você não entendeu nada. Não será assim com vocês. O meu caminho é completamente diferente. Eu gosto de brincar que existe a pirâmide corporativa, né, que quanto mais você sobe, mais você é servido. E existe a pirâmide invertida. Quanto mais você amadurece e cresce no reino, mais você é rebaixado. Mais você é humilhado. E tem 2 casos interessantes. Um irmão, quando eu fui consagrado a pastor há uns 5 anos, ele chegou: agora é pastor, hein? O que é que você quer dizer com isso? Não, agora é pastor, né? Agora, né? Está em outro patamar, né? Eu disse: meu irmão, não sei que Bíblia você está lendo, mas na que eu leio, eu acabo de ser rebaixado. Acabo de ser rebaixado e ladeira abaixo, no sentido que, na verdade, quando Deus te dá mais responsabilidade e te rebaixa para servir mais pessoas. Outro, foi engraçado, o Fabi e a Elane chegaram para mim, marcaram uma reunião, e nessa época eu liderava eles, ainda lidero eles no Kids e tal, mas sirvo lá como professor, e ele: a gente queria bater um papo contigo. Eu disse: algum problema? Não. É porque agora que você é pastor, você vai continuar dando aula? Não, repete, eu não entendi. Não, porque agora que você é pastor, não sei, né? Você vai continuar dando aula para as crianças? Aí, o que é que vocês acham? Não, eu acho que vai, né? Mas vai que, né? Mas tirando a brincadeira, meus amados irmãos, a igreja é a contracultura do mundo. O mundo é patente, status, poder. E, na verdade, o servo de Cristo, ele se humilha para que a glória venha só ao Senhor, só ao Mestre. E eu louvo a Deus mesmo, porque eu estou na comunidade de fé, sirvo nessa comunidade de fé e vejo famílias pastorais que o púlpito é o que menos representa das nossas atividades. É o que menos representa. O serviço é feito fora das cortinas, no estacionamento, no gourmet, na intercessão, no bazar, no artesanato, no aconselhamento, nas visitas. Esse é o verdadeiro serviço. Aqui é uma extensão tão somente da nossa missão. E nós temos que entender, meus amados irmãos, que se alguém está buscando um glamour no serviço para o reino, em algum momento vai dar ruim. Em algum momento vai dar ruim. Ou você vai chegar e vai entender que não
existe, você está perdido, ou em algum momento Deus vai abater, porque Ele não divide a glória dEle com ninguém. Não divide a glória dEle com ninguém. E nós temos que ter muito cuidado, porque essa sutileza do mundo moderno tem chegado muito. Compartilhei outra vez que eu fui numa igreja fora, e o pastor ele saía do púlpito quase com aquela espaçonave da Xuxa, cheio de luz e não sei o quê, e ele surgia aqui do nada e sumia, e ninguém via onde é que o cara estava depois do culto. Triste, mas é a realidade. Ponto 6. Servimos Cristo. Mateus, nós vamos ler os versos 35, 36 e 40 do capítulo 25. Acho que ali a referência eu não ajustei, perdão. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram alguns dos menores irmãos, a mim fizeram. Então aqui o Senhor do Universo, que não precisa ser servido, que Ele criou todas as coisas, Ele fala: eu tive fome, eu tive sede, eu andei nu, eu estive preso. E os discípulos dele: como assim, Senhor? Desde quando você está aqui na terra e quando você começou esse ministério, eu estou todo o tempo do teu lado, não vi você passar por isso. Aí ele disse: não, você não entendeu. Você não entendeu. Na verdade, eu estive preso, eu tive com fome, eu tive com sede, que é uma extensão de quem eu sou, e quando vocês fazem algo para essas pessoas, vocês estão fazendo a mim. Então nós temos que entender, meus amados irmãos, que o serviço, embora ele seja lateral, embora ele seja horizontal, nós sempre estaremos fazendo para o Senhor. Nós sempre estaremos fazendo para o Senhor. Marcos 10 vai dizer, em 41, que nenhum copo d'água que é feito ficará sem o seu galardão. Nenhum copo d'água. E Deus não deve nada a ninguém. E tudo que a gente faz para o Senhor é visto. E será maravilhoso um dia poder chegar com os olhos com o Senhor, e o Senhor falou: Giselda, eu vi os seus joelhos dobrados em prol do meu reino. Dani, eu vi o tempo que você se dispõe preparando aquelas lições, com todo aquele seu tempo conturbado, com toda a agenda que você tem. Eu vi. É o que eu vi lá, sua oração, sua busca em buscar canções cristocêntricas que levem à igreja. Eu vi. Marcos, eu vejo a sua excelência. Não é sobre som, eu vejo a adoração no cabo, no fone que você vê. Eu vejo isso, Marcos. Freitas, eu vejo você com um bonezinho lá no gourmet, sorrindo para o teu irmão. Não é mais sobre um pão na chapa. Não é sobre um suco com refrigerante. Eu vejo, meu irmão, você separando o grão do café, escolhendo o melhor grão e fazendo um café, e sorrindo, acolhendo o teu irmão. Eu vejo. Cris, eu vejo você usando o dom que eu te dei de psicologia, de cuidar das pessoas e servindo o seu irmão. Eu vejo. E nós temos que entender, gente, que é sobre isso. Se nós perdemos a concepção de reino e de quem e por que nós estamos fazendo, é só tarefa, é só suor, é só enfado. A gente faz isso no mundo para sobreviver, para ganhar a vida, mas no reino é sobre coração, e o Senhor vê cada coisa que nós fazemos ou que nós não fazemos. O Senhor vê. E nós temos que entender que o Senhor vê tudo. De um stories que sobe agora na igreja, a um sermão que é preparado, a uma organização de estacionamento, a intercessão, o Senhor vê tudo. O Senhor vê tudo. E nós não podemos perder os olhos, que é para Ele e por Ele que nós estamos fazendo. Ponto 7, último. Jesus, o maior servo.
Vou ler duas passagens. A primeira está em João 13, 12, 15. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhe perguntou: vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com toda razão, pois eu sou. Pois bem, eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhe os pés. Vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para vocês. Façam como lhes fiz. E nós temos que entender, meus amados irmãos, que o Senhor do universo, Ele não sugere. Quando Ele fala, façam como eu lhes fiz, é uma ordenância. E nós temos que entender que o modelo do serviço cristão é toalha e bacia. E sobre esse fato, Jesus, já na reta final do seu ministério, ele manda um discípulo, diz, tem um local preparado, você vai seguir um cara com um pote na cabeça, e você vai chegar para o dono daquele local lá em Jerusalém e dizer que o meu mestre vai usar esse lugar. Primeiro, esses locais eram preparados, porque a cidade era muito cheia, muito turismo, e algumas pessoas faziam dinheiro preparando os lugares para ter a ceia bem elaborada. O discípulo vai lá, alinha com o dono do local, e Jesus chega para ceiar com seus discípulos. Se transporta para a cena, gente. Era um local, uma mesa bonita, já bem ornamentada, um local luxuoso. E quando eles adentram ali no cantinho, tinham uma bacia e uma toalha. E todo mundo tira as suas sandálias, senta e começa ali a ter ideia. Só que uma coisa está faltando nesse processo, porque existia um escravo que era o responsável de desatando as sandálias e vir limpando os pés muito sujos, para dar aquele refresco e tal. E todo mundo ali, cara, que legal, nós estamos aqui no Figueira Rubaiá de Jerusalém, aqui estamos top, estamos bacana, estamos aqui no local VIP do VIP, a gente só apanhou, Jesus, só levou para a cabeça, que bom que o Senhor trouxe a gente para esse local top. Mas tem um negócio que nessa equação não falta. Cadê o servo com a bacia? A bacia e o pano está lá, um olha para um, olha para o outro, e diz, pô, cadê o servo? Não chegou ainda e tal. E olha, porque hoje a gente está bem, né? Além de comer aqui, ainda vai vir alguém limpar os nossos pés. Aí eles veem Jesus se levantando, ajustando a roupa, tirando a capa, e vai indo em direção à bacia. Aí fica imaginando, meu Deus, é o mestre, era para a gente ter ido, a gente não foi, e agora não dá mais para ir, já passou, e agora ficou ruim, dá para pular de baixo aqui. Aí Jesus pega, se ajoelha, e o Senhor do universo, o Senhor de todo o universo, pega um pé de um por um, e trata com água, bacia, vendo a sujeira, as imperfeições, as partes sujas, e um a um ele faz. Inclusive Judas, ele fez. Judas já tinha recebido a atuação de Satanás para traí-lo, mas ele não pulou Judas. Ele também serviu Judas da mesma forma. E faz um por um, e tem aquela conversa bem conhecida com Pedro. E depois eles perguntam, vocês entenderam o que eu fiz? E eu dei a lição mais pedagógica sobre serviço que vocês poderiam ter. Todo mundo estava esperando aqui, sentado, com a pompa. Coloquei vocês num local que, teoricamente, vocês acharam que era top. Mas não era sobre apenas a comida. Eu estava querendo mostrar para vocês como o verdadeiro serviço vem. É de joelho, toalha e bacia. Vão e façam o mesmo. Filipenses 2:5-9 vai dizer, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz.
Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Jesus, ele foi servo até as últimas consequências, até se esvaziar de toda a sua glória para sofrer a morte mais humilhante. E aqui, o servo aqui no original é doulos. Jesus voluntariamente obedeceu à morte de cruz. É muito fácil um Zé Ninguém dizer, eu me humilho. Você é um Zé Ninguém, com todo respeito. Você não tem pompa, você não tem o que se rebaixar, você já está rebaixado. Mas é o Senhor de todo o universo. Ele sai do topo e vai para o local mais profundo de humilhação por amor a mim e a você. Nós temos que entender, meus amados irmãos, que Jesus, sim, ele foi o maior servo. E Jesus, diferente de muitas religiões, Deus permitiu que ele viesse aqui e vivesse na prática, com o seu exemplo, com o seu testemunho, para quando a gente estiver frente a frente com ele, ninguém puder dizer, Jesus, eu não sabia se era bem assim, eu não entendi direito, eu não quis. Eu disse, não, eu tanto vim e como deixei os relatos do modelo de serviço que deve ocorrer. Vamos recapitular o que a gente viu? Pode baixar as luzes. Queria chamar o Moisés aqui, por gentileza. A gente está encerrando. Primeiro serviço é bíblico. Se é bíblico, a minha opinião pouco importa. Tenho que entender que gastar a minha vida, o meu tempo, o meu recurso em prol do meu irmão é algo sim necessário. Tenho que entender que o serviço tem que ser feito com excelência. Deus, ele não está querendo migalhas. Ele nos orienta, como foi lido em Colossenses, fazer tudo como para o Senhor. Serviço não é ativismo. Da mesma forma que não servir ofende a Deus, apenas transpiração e suor, sem um coração curvado, também não atinge o coração do Pai. Temos que entender que existe mais serviço que servos, mas é o Senhor que lhe acrescenta os verdadeiros trabalhadores. Temos que entender que no reino o serviço é sem glamour mesmo, sem patente, sem hierarquia, sem fama. A pirâmide é invertida. Temos que entender que quando nós servimos os nossos irmãos, nós estamos implantando um reino e servindo também o próprio Mestre Jesus. E por fim, temos que entender e compreender que Jesus, o maior servo de todos, que mesmo sendo Deus, abriu mão da sua glória e serviu. Seu ministério foi sem holofote, sem glória, pautado em toalha e bacia. Baixa a sua cabeça, feche seus olhos, vamos ter um momento de oração. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, obrigado, Senhor, pelo Teu amor, obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia. Coloco, Senhor Deus amado, a minha vida, antes de tudo, diante de Ti, a vida de cada um dos meus irmãos. Sonda, Senhor Deus amado, cada um dos corações. Serviço não é sobre motivação, serviço é sobre coração. Se ainda não estou servindo, se ainda não estou sendo voluntarioso, se ainda não estou gastando a minha vida em prol do reino, tem alguma coisa que está desorganizada. E se muitas vezes eu não consigo servir nem na igreja, nem dos meus semelhantes, como é que eu vou servir no mundo que é um campo de batalha terrível, hostil? Senhor, visita o meu coração, corrige o que tem que ser corrigido, elimina, Senhor Deus amado, faltos ensinos, faltas convicções. Me ajuda, Senhor Deus amado, a seguir o caminho de Cristo, o Teu caminho, Mestre. Tu és o padrão. Tira de mim, Senhor Deus amado, todo ativismo. Tira de mim, Senhor Deus amado, toda atividade sem propósito, Senhor. Me ajuda, Senhor Deus amado, a estar conectado contigo no íntimo, no secreto, Senhor Deus amado, para que a partir do que é gerado no secreto eu possa Te servir, Senhor.
Me ajuda, Senhor Deus amado, me dá a oportunidade de servir, me dá a oportunidade de ser útil nesse reino. Me ajuda, Senhor Deus amado, mostra-me, Senhor, mostra-me, Senhor. Ah, Senhor, quando vejo o teu caminhar, quando vejo, Senhor Deus amado, os teus passos, me envergonho, Mestre, me envergonho. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. E eu queria fazer 2 apelos, duas convocações nessa manhã. A primeira é: se você ainda não aceitou esse Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e Ele como servo, se apresentando como servo que foi e que é, tocou o seu coração, você quer entregar a vida para esse Jesus e você foi inundado por esse amor expressado em serviço, erga a sua mão, eu quero orar por você. E se você está aí nos acompanhando no YouTube, deixe o seu nome e sua cidade. Os intercessores também estão atentos e orarão por você. Faça essa oração com fé. Senhor Jesus, eu reconheço que Tu és o maior de todos os servos dos servos e também Senhor dos senhores. Reconheço, Pai, que o Senhor morreu ao 3º dia e ressuscitou e reina. Perdoa os meus pecados, escreve o meu nome no livro da vida. E a segunda convocação é para você, meus amados irmãos, que ao ouvir essa palavra sofreu um chacoalhão aí dentro, se viu confrontado sobre a sua maneira de servir, sobre a sua maneira de se devotar ao Senhor, e quer uma mudança, quer uma transformação de mente e de coração, não apenas uma motivação, não fazer por obrigação, não fazer porque o que é que o irmão vai pensar do lado. Não é sobre isso. Senhor Deus amado, eu coloco a vida, Senhor Deus amado, desses irmãos, Senhor Deus amado, que estão ansiando, estão buscando, Senhor Deus amado, por uma transformação de coração, para ser mais voluntarioso, para ser mais dedicado, para ser mais negligente, mais diligente, mais prudente, Pai, para fazer essa obra, Senhor Deus amado, com toda a dimensão do privilégio que é. Ah, Senhor Deus amado, muda os nossos corações, muda os nossos corações, para que nós possamos Te entregar, Senhor Deus amado, uma adoração através do nosso serviço, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos encerrar. Erga a sua mão como quem recebe. Que Deus, que o amor de Deus Pai, o Criador de todas as coisas, que a graça de Jesus Cristo, o maior exemplo de servo, esteja com você, e que a comunhão e a consolação do Santo Espírito, que nos leva a um serviço que lhe agrade, esteja com você, com a sua casa. Vão na paz, em nome de Jesus.